Você está vivendo o Evangelho de Jesus, ou o sistema que o Império construiu. Uma das passagens mais usadas pelo catolicismo romano para justificar o papado está em Mateus 16:18. A Igreja Católica afirma que Jesus estava dizendo que Pedro é a pedra sobre a qual a Igreja seria construída. Por isso, Pedro teria sido o primeiro Papa, com autoridade superior aos outros apóstolos. Essa autoridade teria sido passada aos seus sucessores, os Papas de Roma. Mas isso é um erro de interpretação. Vamos entender por quê. Vamos explorar o significado da palavra pedra no contexto bíblico e como isso se relaciona com a Igreja. A palavra pedra, em Mateus 16:18, é traduzida do grego petra, que significa rocha. No grego original, o texto diz: Tu és Petrus, Pedro, pedra pequena, e sobre esta pedra, rocha, pedra grande e firme, edificarei minha igreja. Petrus, um pedaço de pedra, solta, pequena, móvel. Petra, uma rocha grande, uma base firme, como um penhasco. Jesus fez um trocadilho intencional. Você é Pedro, pequena pedra, mas sobre esta rocha, Petra, edificarei a minha igreja. Jesus fala com Pedro sobre a base da igreja, que é a fé em Cristo como Filho de Deus. A declaração de fé de Pedro é a pedra fundamental sobre a qual a igreja é edificada. Pedro nunca reivindicou ser a rocha, mas referiu-se a Jesus como a pedra viva. Pedro se refere a Jesus como a pedra viva e aos crentes como pedras, destacando a base espiritual da igreja. As cartas de Pedro enfatizam que a verdadeira base da fé é Cristo e não ele mesmo. A fé em Cristo como a pedra angular é o que une a igreja, formando uma comunidade forte e resiliente. Assim, a igreja é construída sobre a verdade de que Jesus é o Filho de Deus, unindo todos os crentes em uma só fé. A mensagem de Pedro continua a edificar a igreja, reforçando a fé em Jesus como a rocha imutável. Se Pedro tivesse entendido que ele era a rocha, ele teria afirmado isso em suas cartas. Mas veja como ele se refere a Jesus. Chegando-vos para ele, a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. 1 Pedro 2:4-5. Pedro chama Jesus de pedra viva e os crentes de pedras, mas nunca se coloca como a base. A Igreja de Cristo é edificada sobre Cristo, conforme afirmado nas Escrituras. Outros textos confirmam isso. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Esta metáfora enfatiza a importância de Cristo como a base sobre a qual a fé cristã é construída. Nenhum apóstolo reconheceu Pedro como líder supremo. Nos relatos de Atos e nas cartas do Novo Testamento, Pedro atua como um dos apóstolos, não o chefe. Paulo confronta Pedro publicamente, o que não faria com um papa. Decisões importantes, como em Atos 15, eram tomadas coletivamente, não por Pedro sozinho. Essas evidências mostram que liderança entre os apóstolos era compartilhada, refletindo um modelo de comunidade em vez de uma hierarquia unificada. Mateus 16:18 não estabelece Pedro como papa, nem dá base para o sistema hierárquico da Igreja Católica Romana. Jesus disse que a rocha é a verdade de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a base da Igreja verdadeira. O papado é uma construção posterior, sem apoio bíblico. Concílio de Antioquia não tem nenhuma ligação com a Igreja Católica Romana, como alguns afirmam erroneamente. A Igreja de Cristo não é fundada sobre homens, mas sobre o próprio Cristo. Logo após a ressurreição de Jesus, surgiram comunidades espalhadas por Jerusalém, Antioquia, Roma e além. Elas não tinham templos grandiosos, nem status político. Os cristãos se reuniam em casas. Oravam, partilhavam o pão, ajudavam os pobres e viviam como uma família espiritual. Hoje, vamos voltar no tempo e descobrir o verdadeiro evangelho vivido pelos cristãos dos 3 primeiros séculos. E como ele foi transformado quando Roma abraçou a cruz, por poder, não por fé. Muito antes de catedrais, cruzadas e papas, existia uma fé simples, corajosa e pura.
A Igreja genuína dos primeiros séculos. Você já se perguntou como era o cristianismo antes de ser adotado pelo Império Romano? O verdadeiro Evangelho versus o cristianismo de Roma. Vamos explorar como a fé genuína foi moldada e, em muitos aspectos, distorcida ao longo dos séculos. Nos próximos minutos, revelaremos as diferenças entre a prática cristã autêntica e as tradições que emergiram do cristianismo institucionalizado. Eles viviam o Evangelho com coragem e simplicidade, buscando não poder, mas enfrentando perseguições. Mas então, em 313 d.C., o imperador Constantino mudou de ideia e legalizou o cristianismo. E logo depois, em 380 d.C., o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. A cruz, que antes significava morte, agora era símbolo de poder, usada para unificar o império. A igreja, que vivia na simplicidade, agora construía basílicas imponentes e transformava a comunidade de iguais em uma hierarquia. O bispo de Roma começou a ganhar poder absoluto, surgindo a figura do Papa, enquanto o evangelho deixava de ser compromisso de vida. O evangelho se tornou uma identidade cultural, misturando-se com o mundo ao seu redor. Essa era a igreja perseguida, não privilegiada, que preferia morrer a negar seu Senhor. Em 313 d.C., o imperador Constantino legalizou o cristianismo, mudando a história da igreja para sempre. Multidões se convertiam, mas sem arrependimento, sem discipulado, sem novo nascimento. O evangelho do primeiro século chamava à renúncia, ao amor, à entrega total. O cristianismo romano passou a oferecer status, controle e domínio político. A Igreja de Jesus, simples e corajosa, foi gradualmente substituída por uma instituição poderosa que muitas vezes negociava com reis, fazia guerras, vendia indulgências. O evangelho original foi abafado, mas nunca silenciado. Hoje, muitos ainda confundem religião institucional com fé genuína. Mas a verdade está nas palavras de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O evangelho verdadeiro ainda vive nos corações que não se vendem, que não se curvam ao poder e que seguem o Cordeiro, mesmo que custe tudo. No início do século IV, o Império Romano enfrentava intensas divisões internas, não apenas políticas, mas também religiosas. Nesse contexto, Constantino, ao emergir como o único imperador após vencer seus rivais, percebeu no cristianismo um instrumento útil para unificar o império. Embora sua conversão tenha sido gradual e envolta em questões políticas e espirituais, foi após a vitória na Batalha da Ponte Milvia, em 312 d.C., que ele passou a se apresentar como protegido do Deus cristão. Em 325 d.C., diante das crescentes disputas teológicas que ameaçavam a unidade da nova fé, especialmente a controvérsia ariana, que questionava a divindade de Cristo, Constantino convocou o primeiro concílio de Nicéia. Para garantir a presença dos bispos, o imperador agiu com firmeza. Relatos históricos indicam que ele ameaçou com punições severas, até mesmo com a morte, os bispos que se recusassem a comparecer. Constantino não era teólogo, mas exerceu papel decisivo no concílio. Ele supervisionou os debates, apoiou os bispos que defendiam a consubstancialidade do Filho com o Pai, posição que prevaleceu, e impulsionou a criação do Credo Niceno, o primeiro grande documento doutrinário da Igreja. A partir daí, passou a privilegiar os bispos que se alinhavam à ortodoxia estabelecida, promovendo-os a posições de destaque e marginalizando ou exilando os dissidentes, como Ário. Essa intervenção marcou o início de uma nova fase na história do cristianismo, de religião perseguida a religião institucionalizada, moldada sob a autoridade imperial. Constantino, ao reorganizar a estrutura eclesiástica, transformou o cristianismo em uma ferramenta de coesão política, dando início a uma simbiose entre igreja e Estado que perduraria por séculos. Durante o reinado de Constantino, o cristianismo passou a ser uma parte vital da identidade do Império Romano, estabelecendo um legado que moldaria a história ocidental. O Concílio de Antioquia não foi um evento único, mas uma série de reuniões entre bispos cristãos orientais, realizados no século IV. O mais conhecido deles ocorreu em 341 d.C., na cidade de Antioquia,
que era um dos centros mais antigos e importantes do cristianismo primitivo. Antioquia, junto com Jerusalém, Alexandria e Roma, foi um dos pilares do cristianismo primitivo. Esses concílios eram fundamentais para discutir e definir doutrinas essenciais da fé cristã. O Concílio de Antioquia não foi católico romano por várias razões. O termo católico romano ainda nem existia, e a Igreja estava em processo de organização doutrinária. O cristianismo não estava unificado sob Roma, e a distinção entre Igreja do Oriente e Igreja do Ocidente já começava a se formar. Em Antioquia, os líderes não reconheciam a supremacia papal, e havia seu próprio patriarca, independente de Roma. O conceito de Papa como líder supremo só se fortaleceu séculos depois, principalmente após o cisma do Oriente, em 1054 d.C. Essa divisão entre Oriente e Ocidente evidenciou a falta de consenso e a autonomia das diferentes tradições cristãs. Esse concílio foi liderado por bispos orientais e não tinha relação direta com Roma ou com o bispo de Roma, o futuro Papa. O concílio tratou de questões doutrinárias, principalmente ligadas à controvérsia ariana sobre a natureza de Cristo. O concílio também abordou questões disciplinares e eclesiásticas dentro das igrejas orientais. Houve uma rejeição ao controle romano sobre a fé oriental em muitos aspectos. O concílio teve um impacto duradouro nas comunidades cristãs orientais e na sua relação com o Império Bizantino. O Concílio de Antioquia é parte da história da Igreja primitiva e não da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana ainda não existia como instituição plena. O concílio foi feito por líderes da região oriental, que não se subordinavam a Roma. A teologia, organização e espírito desses encontros estavam muito mais próximos da Igreja do Livro de Atos do que do sistema religioso católico que surgiria com o tempo. A Igreja de Jesus nasceu no Pentecostes, onde a verdadeira Igreja surgiu em Atos 2, com o Espírito Santo. A Igreja Católica surgiu em 313 d.C., quando Constantino oficializou o cristianismo como religião do Império. Jesus nunca fundou uma religião estatal. Roma transformou o Evangelho em poder político. Em 380 a.C., com o Édito de Tessalônica, o cristianismo romano se tornou religião oficial do Império Romano. A fé foi usada como instrumento de controle, guerra e perseguição. Cristo rejeitou o poder político. João 18:36. Roma o abraçou. Enquanto Jesus pregava amor e humildade, o Império Romano se entregava ao poder político, unindo a fé cristã à força militar. A Igreja Católica, através da Inquisição, perseguiu e matou cerca de 5 milhões de pessoas ao longo dos séculos. Cruzadas, massacres de hereges e perseguições foram realizados em nome da Igreja. Jesus disse: amai os inimigos, mas Roma queimou, torturou e exterminou em seu nome. O Papa usurpa o lugar de Cristo, enquanto a Bíblia afirma que ele é a única cabeça da Igreja. O catolicismo criou a figura do Papa infalível, que se diz vigário de Cristo, uma autoridade que nunca existiu nos tempos apostólicos. A figura do Papa infalível contrasta com a simplicidade e a fé dos cristãos nos tempos apostólicos. As perseguições e os processos de heresia marcaram uma era sombria na história da Igreja, em contraste com a mensagem original de amor e união. A Igreja Católica introduziu doutrinas estranhas à Bíblia, criando práticas que não têm base nas Escrituras. Essas doutrinas, como o purgatório e a transubstanciação, foram criadas séculos após Cristo por concílios e tradições humanas. A confissão a padre e a oração aos mortos são exemplos de práticas que não têm respaldo nas Escrituras. A Imaculada Conceição de Maria e as procissões com estátuas são práticas que têm raízes na idolatria, condenadas pela palavra. A Bíblia proíbe claramente a idolatria, afirmando que não farás para ti imagem de escultura. A idolatria foi incorporada ao cristianismo romano para agradar aos pagãos convertidos à força. O cristianismo primitivo se distanciou de suas raízes, integrando práticas pagãs para aumentar sua aceitação entre os povos. A Igreja verdadeira vive da fé e da palavra, enquanto Roma viveu do ouro e da tradição. O Vaticano possui bilhões em obras de arte, imóveis e reservas financeiras. Indulgências foram vendidas por séculos em troca de perdão.
algo jamais praticado por Jesus ou os apóstolos. A verdadeira igreja se reúne em casas, ruas ou cavernas, não em tronos de ouro. A Igreja Católica Romana é uma estrutura criada por imperadores, moldada por política e sustentada por tradições humanas. Já a Igreja de Jesus Cristo não tem sede. Não depende de Estado. Não promove ídolos. Não vende perdão. E não tem outro cabeça além de Cristo. Se Jesus voltasse hoje, ele jamais se sentaria no trono do Vaticano.